mais uma tarde aqui com vocês, falando das vozes ancestrais, o futuro da nova terra. Eu e meu companheiro Ronaldo Cagizzi falamos aqui hoje sobre uma pergunta que muita gente nos faz, né? Ronaldo queria fazer, acho que um suspensezinho, mas eu já vou falar logo qual é Já o atropelou. tema, já atropelei. Porque já comecei falando da pergunta, mas enfim, vocês vão entender, na verdade, o que ele quer dizer com esse suspense, né? Ou seja, fazer aí vários paralelos, né, que a gente tem para fazer. Na verdade, a nossa ideia nesse bate-papo aqui de hoje, nesse episódio, é justamente o de tirar uma dúvida das pessoas que muitas vezes, né, nos questionam sobre isso, porque se você não sabe, eu vou fazer aqui, vou contar uma coisa para vocês, né? O Ronaldo trabalha, né, especificamente com toda a linhagem egípcia, né? Temos até aqui, olha, gente, um aparato egípcio aqui, depois ele conta para vocês. Mas ele trabalha com toda essa linhagem egípcia, uma medicina ancestral egípcia, que é a cura taquiônica. Então, tenho grandes estudos e uma especialidade dentro dessa linha, né, do Egito. E o meu trabalho está muito focado nas tecnologias lemurianas. Então, quando a gente fala de tecnologia lemuriana, a gente está falando de uma civilização que é uma civilização antiga. Nós já temos aí outros episódios falando dessas civilizações, então vocês também podem se inteirar mais desse contexto nesses episódios. Mas o fato é que muito do trabalho dessa civilização lemuriana e de tudo que eu venho fazendo com as tecnologias envolve uma conexão bastante grande com os seres e com os mestres ascensos, né? Podemos falar de mestres ascensos, de fraternidade branca, fraternidade dos 12 raios, né? Porque eu não trabalho somente com os 7 raios, trabalho com as 12 chamas sagradas da ascensão. Então a gente tem aí duas vertentes, né, de trabalho, como a gente já veio falando desde o início. Mas até porque nós temos muitos alunos em comum, né, Rô? Uhum. Que fazem a formação de cura taquiônica para atuar como terapeuta nessa técnica e que fazem a formação das tecnologias lemurianas, muitos deles acabam falando, mas eu estou fazendo uma cura taquiônica lá com a minha iniciação, com os meus sacerdotes egípcios e de repente baixa lá, aparece lá, eu sinto a presença de um mestre ascenso. Ou então eles estão lá trabalhando com a Câmara de Reintegração Lemuriana ou fazendo uma cura ancestral e, de repente, eles se conectam com uma energia que vem direto do Egito, né? Uma representação ou um arquétipo, né, egípcio. E aí, muitos deles nos perguntam assim, qual é a relação que existe entre o Egito e os mestres ascensos? Porque na grande maioria das vezes a gente estuda esses seres, vamos chamar assim, separadamente, né? A mitologia egípcia, arquétipos, mestres ascensos, e raramente a gente consegue fazer uma união desses temas, dessas informações e entender. Então a pessoa acha que se eu trabalho com a medicina egípcia, eu não posso falar de mestre ascenso, ou se eu trabalho com os lemurianos, eu não posso falar dos deuses egípcios. Então, o nosso intuito aqui nesse bate-papo de hoje é rapidamente poder trazer para vocês um pouco desse conceito de onde essas duas instâncias se encontram, literalmente, né? Por que elas estão conectadas, por que elas estão interligadas, né? E falar um pouquinho, trazer algumas coisas aqui de conteúdo e até de experiência que a gente teve a respeito disso, porque eu mesmo vou dizer para vocês, gente, desde o começo dos meus estudos, desde que eu conheço o Ronaldo e ele está conectado com o Egito, eu falava para ele, eu não tenho nada a ver com o Egito, gente, no Egito eu devo ter sido plebeia, aquela lá da cidadezinha que não sabia nem o que era o faraó, porque eu não consigo me conectar com nenhum deus, com nenhum... Não conseguia me achar no Egito. Até 2 fatores acontecer. O primeiro foi até eu aceitar minha conexão de um dos grandes mestres ascensos que hoje eu posso dizer que eu trabalho diretamente, porque quando eu aceitei a presença desse ser na minha vida, eu entendi quem ele é, e aí eu me descobri no Egito. Daí daqui a pouco eu conto isso para vocês. E depois que eu fui para lá, né? Porque aí quando eu fui para lá não tem mais jeito. Quando você bota o pé lá, aí a casa cai e a coisa muda de figura, né, Rô? Aliás, vamos falar do Bota o Pé lá hoje, então, ampassando, vamos falar do Bota o Pé lá. Bota o pé lá também, porque tem uma possibilidade aí de você, se quiser, colocar o pé lá também com a gente. Enfim, então a gente vai falar disso. Fraternidade Branca e Egito. Onde é que essas duas coisas se conectam?
tá? Mas o Rô vai começar falando pra gente um pouquinho de um aprendizado, né, dele e dessa questão mais ampla, que é a interconexão entre as coisas, que a gente sempre acha que não existe, mas que no fim tá tudo conectado. Bora lá. Olá. Deixei ele falar, gente, 5 minutos depois. De fato, até os episódios anteriores que nós batemos esse papo aqui, já mostram que as coisas estão todas ligadas, né? E que a origem das coisas é única, e a gente vem só galgando aperfeiçoamentos e caminhos ao longo desse processo todo, que estamos aqui na quinta raça e vamos para lá, né? Agora para o futuro. Então já começa a quebrar um paradigma que todos nós já temos as histórias bastante misturadas e mescladas dentro da nossa existência, né? Ela como um todo, não nesta vida aqui, mas como um todo. Vou corrigir você que, por exemplo, não tenho conexão nenhuma com o Egito. Isso é uma bobagem. A gente sempre acha que não tem uma coisa ou não tem outra, né, gente? Uma parte está certa. Você pode ter sido até uma plebeia, uma escrava, qualquer coisa assim. Mas que botou o pé lá, botou. Porque dificilmente alguém hoje na humanidade não passou por alguma lá, né? ancestralidade ligada a esse processo dessa civilização ancestral. Né? Até porque foi um grande aprendizado, né? Um período de grande aprendizado, né? E de instituição dessa quinta raça que somos nós, né? Ela abre a porta, né? Ela abre e inaugura a quinta raça, como a gente entende hoje, que é a transição para a sexta, que é para onde nós estamos caminhando. Então, o início da nossa estrada como quinta raça. Se a gente está aqui, a gente esteve lá, né? Não tem para onde fugir. Inevitável. Goste ou não. Né? Queira ou não. Então é melhor. Como é que é? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, gente. E talvez aprender sobre a coisa, né, ajude em muitos aspectos. Aliás, você me deu uma deixa aqui que eu lembrei de uma coisa, porque muitas amigas que já me falaram isso, que tinham processos de grande resistência com o Egito. E eu acho que eu também passei por isso. Eu acho que a minha experiência foi essa também. Na verdade, quando eu falo assim, não me conectava com nenhum deus ou com nenhum ser, eu acho que era uma resistência a se conectar com a energia do Egito. E essa resistência, muitas vezes, eu acredito que vem de registros de memória que a gente tem das experiências vividas lá, em todas nessas dinastias que existiram, principalmente do Egito Antigo, e que a gente guardou muita coisa negativa, talvez, das experiências, e por isso a gente acaba negando, né? Aquela sensação de colocar para debaixo do tapete, tipo, não quero saber, não quero ver, quando eu vejo uma pirâmide eu saio correndo, que é justamente essa tentativa de não entrar em contato com a dor, né? Porque às vezes, para você acessar, você acaba... Né? Como foi muito dolorido, a gente coloca aquilo para debaixo do tapete e tenta não, ou seja, apaga o caminho, né? Que é justamente para não conseguir acessar. Eu acho que comigo foi um pouco disso. Apesar de eu não ter vivenciado dor para acessar novamente, mas foi uma coisa assim muito em cascata depois que eu acessei. E aí, gente, é ridículo, porque ontem ainda falamos disso, né? Você vai tomando um tapa na cara atrás do outro, né? Das informações chegando e falando e afirmando que você estava errado. E na verdade tem uma outra parcela das pessoas que você citou mais ou menos assim, a história lá não foi muito legal e você está numa história mais legal agora. Estou falando de consciencial ou até de vida cotidiana. E aí esse registro que começa a vir à tona, que é uma característica desse nosso futuro, né? Ele incomoda. Ele é um pouco dolorido. Mas também existe uma grande parcela das pessoas que teve uma resplandecência de alta magia, muito grande, né? No Egito. Hoje está arraigado capengando para assumir o lado mágico da vida, né? A divindade pessoal. Não que eu esteja falando com algum de vocês, não é isso, gente. Renegando, preso em crenças, em dogmas, em preconceitos e tal. E esta realidade também dessa resplandecência de sabedoria espiritual também dói. Então temos os dois caminhos aí, mas no final, em resumo, a gente foge. Você passou lá e veio de lá. Então
aceita que dói menos, né? Para de fugir, né? Entenda este Para de caminho, fugir. que aí você pode usá-lo a seu favor, inclusive, né? Sim. Mas eu tava lembrando aqui, antes da gente começar, de um episódio que me comoveu, né? Foi recente, foi em 2019, alguma coisa assim, das vezes que eu estive lá no Egito, e que corroborou com uma coisa que eu sentia muita falta e que eu sempre cultuei, que eu sempre estudei, eu sempre comprovei, mas o exemplo que me foi dado, e foi dado por um muçulmano tradicional e dentro de uma mesquita muçulmana. Um árabe, amigo hoje, né? Será nosso guia na viagem, inclusive. Uhum. Que fala português, que tem um amor profundo pelo Brasil. E eu pedi para ele me ensinar um pouco sobre o Islã, né? Porque assim como a maioria das pessoas, quando se fala as palavras muçulmano, Islã, vem uma imagem X na cabeça, Super negativa, que é o né? que o noticiário, né, quer que a gente acredite. E nessas conversas, nesse bate-papo, foram 2 horas sentados, descalços e em posição de lótus, batendo um papo no tapete de uma mesquita. Um lugar sagrado, conversando sobre assuntos sagrados. E eu descobri uma coisa que me deixou bastante emocionado no dia. Eles cultuam, admiram e glorificam Jesus Cristo como o penúltimo profeta. A diferença é que depois dele, de Jesus, ainda vem ao planeta Terra, segundo as crenças do Islã, mas o último profeta, que terminou de escrever as coisas para a humanidade, Maomé. E Maomé, sendo para eles o último, É o que está mais recente na história deles na e religião. onde o culto é mais forte, né? Como grande entidade do Islã. Então eu aprendi que o mundo muçulmano islâmico ama Jesus. Reconhece, né? E reconhece quem é Jesus. E isso me emocionou e me abriu um campo para entender muitas coisas que eu sentia, acreditava e estudava. Essa miscigenação e esta miscelânea das forças do cosmo atuando em parceria. Porque se a gente pensar, o Egito, a gente vem com aquela imagem, né? A gente já vê logo a Ísis, o Osíris. Osíris, Mate, Mate, Horus. Então, para quem conhece. Para quem conhece, senão não, né? Se você der um passeio, por exemplo, no próprio Cairo, nas lojas, você vai ver que disparadamente 90% das estátuas são Ísis e Anubis. Ísis, Anubis, Horus e Osíris. E é o que todo mundo entende. Então que o Egito, e principalmente o Egito Antigo, se resume neste panteão de deuses antropomórficos, aquela coisa toda. E a gente estudando percebe que é muito mais do que isso, né? E se eu voltar um pouco na história, o Egito teve práticas, e a gente vai falar onde esse momento histórico foi bastante forte neste assunto que une Egito e Fraternidade Branca, mas ele já teve primórdios de tentativas de serem feitas as mesmas coisas, e foram feitas, na verdade. Eu não tenho muita notícia de Lemúria, talvez você tenha mais do que eu, sobre construção de grandes centros de sabedoria. A gente sabe que hoje tem telos e etc., mas lá naquela época, né, a gente tem muito pouca informação. Muito pouca. Mas efetivamente, eu acredito piamente que sim, mas efetivamente em Atlântida, sim, fundamentou-se um local, uma cidade dedicada à sabedoria e no princípio primordial da espiritualidade, né? A regência cósmica e tudo que está envolvido isso, porque tudo que regia o cosmo era considerado espiritual e todas as leis que regem o cosmo
rege nosso dia a dia, a matemática, a filosofia, a física, a química, todas elas estão neste guarda-chuva dessa sabedoria espiritual. A Lemúria tem uma coisa muito semelhante ao Egito, que é a construção de templos. Né? Então, templos, mas não dedicados a deuses, e sim dedicados a determinadas ações, como o Templo da Ascensão, o templo onde se tinha os estudos da vida, ou seja, eram templos dedicados às ações, às atividades, aos desenvolvimentos, vamos chamar assim. Diferente do Egito, que dentro dos templos eles normalmente são dedicados a um deus específico. Sim. E eles estão lá para o processo de aprendizado dos sacerdotes, ok. Mas Lemúria já não tinha essa dedicação a um determinado deus, mas os sacerdotes, se é assim que a gente pode chamar, porque também eram, né, sacerdotisas e sacerdotes, eles também passavam por esses templos no processo de graduação, vamos chamar assim, de estudo, né? Sempre numa formatação de uma roda de estudos, uma roda de ensinos. Olha que interessante, acabou de me vir um raciocínio com o que você está me explicando, que faz bastante sentido. Então veja bem que situação que a gente estava lá na terceira raça, Lemúria, onde esses aglomerados de pessoas e sacerdotes, chamando os templos, tinham finalidades específicas. Finalidades genéricas e cósmicas. Amplas, né? Você falou em ascensão, cada um trabalhando num aspecto de elevação e de evolução consciencial. Né? Lemúria cai. Atlântida, que vem em seguida, muito provavelmente com a experiência anterior, decide concentrar isto e preservar isto. E entende-se que a cidade de Poseida, onde o rei era Poseidon, foi o grande núcleo da grande biblioteca de Atlântida, onde o trabalho foi para que aglomerasse toda a sabedoria do planeta e do cosmo, tudo que eles já tinham das suas ancestralidades, dos antepassados, né, das gerações e civilizações anteriores, e toda a sabedoria intrínseca da própria Atlântida e cósmica, num único lugar, preservado, protegido, mas disponível para quem quisesse. E depois disso, a Atlântida cai, exatamente pelo poderio que isso pressupôs, né, versus uma força bruta. Já falamos disso no episódio. Quando você concentra, você monopoliza. Quando você monopoliza, tem disputa de poder. E aí chama atenção, e chamando atenção causa uma pequena inveja, né? A gente vê essa história todo dia aí. Em seguida, chegamos na quinta raça, o Egito. E aí, uma mesma tentativa, e na civilização egípcia, essa tentativa foram feitas 2 vezes, com muito sucesso, mas a primeira delas nas mãos do faraó Tutmoses, ou Tutmés, nós vamos encontrar com os mesmos nomes, especificamente Tutmés ou Tutmoses III. Eu acho que vale trazer aqui para vocês, né, quando o Ronaldo fala Tutmés ou Tutmoses, porque a gente vai falar de nomes que são esquisitos, porque são nomes de alguns faraós, mas talvez o que as pessoas mais conheçam, né, e que esteja relacionado, aí, está na linhagem da ancestralidade, né, é Akhenaton. Né? Sim. Akhenaton é mais conhecido porque foi o cara que vivenciou a história de Amarna, que fez todo o processo da mudança dos deuses no Egito, né? Então ele é até, inclusive, um cara... Como é que se diz? Que dá discussão ali, né? Sim, alguns polêmico. Amam, outros odeiam, uns acham que foi correto, outros acham que não. É uma pessoa um ser bastante polêmico. Mas é conhecido até por toda essa polêmica e por todas as mudanças que ele fez, inclusive mudando a capital do Egito de lugar, né? Akhenaton é neto de Tutmoses, né? Só para a gente entender aqui essa hierarquia, né? Então a gente pensa assim, Akhenaton, que foi o marido de Nefertiti, né? Que muita gente conhece, pai de Tutankhamon, é neto de Tutmoses III, que é essa pessoa que o Ronaldo está dizendo, né? Esse faraó ao qual nós estamos nos referindo, né? Agora. Podemos uma árvore genealógica. Reservar um episódio para falar dessa
tentativa de transição, né? Sim, de um Deus único, né? Dessa subversão de Akhenaton em relação Do politeísmo para o seus monoteísmo. ancestrais, né? Mas o fato é que nas mãos de Tutmoses III, especificamente no templo de Karnak, a gente pode até falar um pouco disso, né? Karnak, onde é Karnak e a ligação que ele tem com outro templo esplendoroso, né? Posso fazer um parênteses? Acho que Pode. antes da gente falar dessa construção e de Tutmoses em si, porque nesse período eu acho que é legal a gente entender, né, e ter todo mundo ter essa visão, que nesse meio tempo, entre sair de Lemúria, passar por Atlântida, chegar no Egito, existia um processo, como a gente já falou aqui nos episódios de cada uma das civilizações, que estava rolando, que era uma confederação galáctica, ou seja, tudo que está fora do planeta Terra e que está estrategicamente organizando esse processo, né? Então eu acho que aí vale fazer esse parênteses, porque Tutmoses, quando chega aí na história que você vai contar, ele está recebendo um input de fora. Não, olha, gente, fofoca, né? Não queremos nós aqui definir de onde é. Mas ele está recebendo um input de fora. Conto a história, mas não conto a fonte. Né? É isso aí. Para construir uma determinada situação, que é o que você vai contar aqui para eles. Mas vale ressaltar que a coisa do lado de fora do planeta não para de rolar, né? Não para de acontecer. Nunca. Então, quedas e mais quedas, todo o processo que foi ocorrendo, né? Desde a chegada dos Tulianos até passar por Lemúria, Atlântida, até chegar no Egito, seres da mais alta hierarquia espiritual envolvidos no Conselho Galáctico, eles já atuavam no planeta etericamente, energeticamente, e já tinham funções, né? Já tinham ali compromissos com o planeta Terra. Um deles, a gente pode citar Sanat Kumara, como sendo o grande hierarca de Vênus, que fala, eu vou lá e eu vou ajudar esse planeta a sobreviver. A fala dele é, eu vou ajudar o planeta Terra a manter a chamatrina acesa. A chamatrina do planeta Terra precisa se manter acesa. E a primeira missão de Sanat Kumara, com os outros 33 casais de Kumaras que ele traz para o planeta e tudo mais, é justamente a missão de implantar no planeta Terra a chamada Shambhala, né? A chamada cidade de Shambhala, que seria uma representação física no planeta destes seres ascensos, destes seres ascensionados. Que aqui vale fazer um parênteses, que é assim, muitos desses seres ascensos, naquela época, não eram ascensos, dos que a gente conhece hoje, né? Muitos dos que a gente nomeia hoje, quando a gente fala, Saint Germain, Serafis Bey, Hilarion, né? Os mestres que a gente mais conhece como mestres ascensos hoje, nem todos eles já haviam ascendido neste momento em que Sanat Kumara recebe essa missão de constituir essa cidade fisicamente. E alguns já estavam num grau de evolução bastante alto, mas se propuseram a fazer encarnações físicas para poder auxiliar na manifestação dessa estabilização mesmo, dessa energia ascensa no planeta. Tá? Então, esse parênteses eu acho que é legal fazer, porque assim, da onde veio essa ideia de Tutmés do nada? Não. A ideia dele vem exatamente de todo esse conceito extrafísico que já atuava sobre o planeta com o intuito de uma evolução e ascensão planetária. Né? Com absoluta certeza, porque seria muito ilusório da nossa parte, até no contexto atual hoje, achar que nós começamos a ter contato com os arturianos, com os pleiadianos, com os capelinos, né? Com o pessoal de Órion, de Estamos Espíritos. só começando a rever, nós começamos aqui porque, né, a gente tem Wi-Fi e internet. Não, esquece. Em hipótese alguma. Isso vem correndo desde o projeto, desde que o planeta ainda não tinha nada. Fico pensando neles assim, ai meu Deus, de novo, eu vou ter que contar para esses caras que a gente existe. Deve ser um pé, né? De novo. Começar de novo, contar pra gente que eles existem, né? Então, a gente vem com esse acompanhamento, essa gestão cósmica sobre o projeto.
Se o projeto ainda está em andamento, os gestores do projeto estão de olho como isso está andando. Sim. E, obviamente, quando esse projeto desvia um pouco do caminho, né? Interferência, Né? né? A gerência vem e atua Apara em as cima. arestas. E, periodicamente, no Egito, por exemplo, nós falamos de Saqqara, né? O faraó Djoser, por exemplo, da terceira dinastia, teve uma interferência dessa, cósmica, que na época fala-se que foi a deusa Sekhmet, que ensinou ele a construir a primeira pirâmide, Uhum. né? Tutmoses não foge desses contextos de faraós, e os faraós eram pessoas treinadas, dedicadas a serem a ponte entre o cosmo e a humanidade, entre o céu e a terra. Muito diferente do que se prega nessa questão egóica. De falar que o E faraó eu, era um deus, quem né? manda aqui sou eu, né? Mas muito mais numa atribuição que lhe era dado, e pesada, porque ela já era dada no ventre, era só ele nascer que ele já começava a ser preparado para tal, ele seria esse Esse intercâmbio intermediador, né? entre o cosmo É e quase o que, planeta. dizer que é a figura do Papa hoje, né? Pra gente. Não politicamente, economicamente, porque lá era tudo junto, né? É. Ele fazia tudo. Mas como intermediador, grande intermediador do Criador e Sim. dos réis mortais, Podemos. que somos nós, acho que a gente pode Dá para associar. dar uma Dá para comparadinha, né? associar. Mas, então esses caras recebiam inputs e treinavam e se dedicavam a receber essas informações e se dedicavam aos deuses, né? Vamos chamar de deuses para usar o nome que era usado lá. Mas a estar aberto a estas forças cósmicas. E agora eu entendo por que eu botei, se puder cortar para a câmera do centro, eu entendi por que eu... Colocou aqui É. o nosso... Eu quero fazer duas honras. Hum, A primeira delas, a quem me deu esse colar, provavelmente ele não vai estar vendo agora, porque ele acabou de sair daqui. né? 1 minuto antes da gente começar aqui, o meu amigo, nosso amigo, né? Que o coração dele deve começar lá no tornozelo E deve termina acima acabar da aqui no cabeça. chakra frontal, porque ele é todo esse coração. Claudinei Prieto me deu isso de presente 1 minuto antes de a gente entrar aqui para falar desse assunto da fraternidade branca E ele vai estar aqui com a gente qualquer dia desses, viu, gente? e o Egito, onde isso se liga. Uhum. Então, e a segunda honra que eu quero fazer ao próprio Tutmoses, Uhum. como faraó e como intercâmbio entre o céu e a terra, que desafiou um grupo sacerdotal e a nobreza e criou esse primeiro projeto. Então, muito obrigado, Claudinei, muito obrigado, Tutmoses. Ótimas, Manifesto ótimas minha referências. gratidão e meu carinho e meu amor por ambos, no mesmo tamanho, inclusive. E aí, Tutmoses tem este insight, esta intuição, que na verdade não é intuição, mas um nível de orientação do cosmo, ou o chame dos deuses, para que ele precisava retomar a concentração, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da sabedoria que a humanidade tinha nas mãos, que neste momento estava toda espalhada e muito concentrada nas mãos das questões religiosas e sacerdotais de diversas culturas do mundo. Tutmoses começa uma campanha para trazer sábios do mundo todo a convite para se estabelecerem no Egito e compartilharem seus conhecimentos, onde isso seria aglomerado num determinado lugar. E escolhe o templo de Karnak, Karnak dedicado ao deus Amon, ao Criador, Ah. que depois vai virar Aton, depois Aton-Ra e Ra. Então, veja bem que Tutmoses, inclusive, escolhe um local, um templo específico, que é dedicado ao Criador de tudo, ao Deus dos deuses, ao início de tudo,
para colocar a sabedoria, instalar a sabedoria mundial da humanidade, preservá-la, concentrá-la, entendê-la e daí sim divulgá-la. O grande projeto dele que fosse uma divulgação ecumênica, que ela fosse democrática de verdade e que todos esses sábios elevassem esse conhecimento a um nível melhor possível para assim espalhar isso para a humanidade equalizado, entendido, compreensível, praticável e uniforme. E ele cria um templo que está lá, né? Até hoje preservado, segundo os arquitetos especialistas em cultura egípcia, dizem que é o templo da arquitetura mais elaborada que existe no Egito, em termos de geometria sagrada, o templo de Akhmenu, ou Akhmenu, a pronúncia não importa, que é um templo anexo dentro ao grande do templo complexo de Karnak, né? Dedicado ao deus Amon, que se liga, né? Se você quiser falar disso, você já esteve lá, ao templo de Luxor, que também é a outra ponta também dedicada ao deus Amon, onde o egípcio antigo, principalmente os sacerdotes, periodicamente faziam peregrinavam, né? uma procissão de um templo, de um ao templo ao outro, numa simbologia, né, desse caminho que vai do Criador e volta para o Criador. Bom, como vocês podem ver, o Ronaldo vai na história, né? Eu já sou aquela que viaja na maionese, só para vocês entenderem. Então, assim, na viagem da maionese, o que eu vou dizer para vocês? No meu sentir, é muito claro que Thutmoses recebe uma intuição direta do cosmo, e aí a gente pode falar direta de Sanat Kumara e de toda essa equipe que está justamente fazendo esse movimento de manutenção dessa chamatrina, para construir este espaço dentro de Karnak, que vai ser a representação física do que a gente vai chamar de fraternidade branca depois, né? Então esse é um templo que é dedicado literalmente à fraternidade branca. Então a gente pode falar que começa daí essa conexão sólida entre o Egito e a fraternidade branca. E diga-se de passagem, esta informação nós não inventamos. Está lá, né? Está nas escrituras que o templo foi construído por Thutmoses III, chama-se Akhmenu, e é dedicado à fraternidade branca. Sim. Lá naquela época. Lá já, né? Então é a primeira menção que a gente tem sobre a fraternidade branca no planeta, vem aí da construção desse templo feita por Thutmoses III, né? Que liga, então, como o Ronaldo falou, ao templo de Luxor, pela Avenida das Esfinges, onde os sacerdotes faziam toda essa peregrinação, que também foi um outro templo construído já num outro momento, né, por vários faraós também, porque os templos no Egito são assim, eles vão fazendo puxadinho. Cada um quer Cada colocar um o quer seu... colocar um pedacinho de você, então... Sua marquinha. Sua marquinha, então eles vão fazendo puxadinho. E no templo de Luxor, a gente tem uma das câmaras, né, da constituição do templo, que é o grande salão da Ascensão, que a gente considera sendo o grande salão da Ascensão, onde está estabelecida a conexão da chama branca da Ascensão, que é a chama de Serafis Bey. Só que já Luxor é construída essa parte, ou seja, esse salão, onde a gente vê como um grande salão da Ascensão, e que ele fala que eu tive lá, e por isso eu sei, porque quando eu botei o pé lá, eu falei para ele, é aqui, né? Eu imediatamente fui bilocada e entendi o que era, né, o lugar e onde estava conectado com a chama branca. Para quem já estudou, a cidade branca, que é uma cidade etérica, uma cidade de luz, ela é conectada acima do templo de Luxor, e a chama é a conexão real entre a cidade etérica e o plano físico do templo. É exatamente nesse grande salão, que acho que é o quarto átrium do templo. E aí você tem ali essa referência dessa energia, e esta parte do templo foi construída por Amenófis III, que é quem? Filho de Thutmoses III, pai de Akhenaton. E é o cara que abre literalmente o espaço de conexão
da cidade de luz, da cidade etérica, com o plano físico também na Terra, através dessa região do Egito. Hoje a gente já sabe, por estudos dos próprios discos solares, que em outro momento a gente vai falar sobre isso, que essa cidade branca é bilocada exatamente numa localização aqui nas nossas Américas, mais claramente falando na América Central, mas coligada ao bioma amazônico. É uma cidade de luz que é bilocada, ou seja, ela tem uma réplica e ela é conectada diretamente de lá, de Luxor, com a região aqui no bioma amazônico, não no Brasil, mas na região da América, subindo ali para a América Central, né? Mas olha como é interessante a gente observar algo que a gente, né? As pessoas se perguntam, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E a gente está dizendo de dinastias antigas, né, do Egito Antigo ainda, construindo templos físicos no planeta e conectados diretamente com a energia da fraternidade branca. Sim, né? sim. O que corrobora fecha um gancho com o que eu falei no começo. Então, nós temos uma ilusão que coisas são estanques, né? E, na verdade, para o cosmo, não há nada estanque. Tudo é do todo, né? A gente já falou isso exaustivamente aqui. Tudo está no todo. Então, quando a gente fala nas questões de Jesus, quando fala em fraternidade branca, quando a gente fala nesses arquétipos dos deuses egípcios, entidades e outras forças cósmicas de todas as culturas, isso tudo é um grande emaranhado de forças atuando em prol desta evolução, em prol deste projeto Planeta Terra, projeto Humanidade. E falando em reencarnações, né, se a gente for pensar, muitas pessoas vão dizer que Serafis Bey, como mestre ascenso, né, que é o Chohan, que é o mestre do raio branco, que é o raio da ascensão, né, ou foi Amenófis III. Ou seja, ele mesmo, como representante do raio, que é hoje o Chohan do raio branco, como um mestre ascenso, encarnado foi Amenófis III. E muito da bibliografia vai dizer que ele é a manifestação física de Osíris, que foi um dos 4, né, dentro da mitologia do Egito, Sim, um dos 4 deuses encarnados, né? Então, é como se dissesse assim, ele vem como Osíris, faz um movimento todo como Osíris, depois ele volta como Amenófis III, institui a conexão da chama branca da ascensão no templo de Luxor, e depois ele ascende como Serafis Bey. Faz muito sentido, porque o cargo de Osíris é bem por aí. Né? Osíris é o deus do renascimento, o deus da ascensão, o deus da ressuscitação, né? No sentido que você está num estado e você renasce num outro estado, e olha a viagem, que é uma ascensão. E a viajada da maionese, né? Se ele volta como Amenófis III, e Amenófis III é o pai de Akhenaton, e Akhenaton vem com a ideia do novo, de fazer uma mudança geral, sem entrar em discussão aqui se isso era bom ou ruim, né? Se isso fazia sentido ou não fazia, mas ele vem gerando o novo, né? Ele vem gerando o diferente, ele vem gerando o novo. Então, é uma forma de renascimento. Até de quebra. Né? De novos paradigmas, de novas crenças, de novas possibilidades. Então, isso que a gente está falando de um deles, né? Pontualmente de um, que é o que é mais reconhecido, que é o que é mais conectado com toda a história. Mas quando a gente pega a biografia dos mestres ascensos, a gente começa a perceber o quanto eles estão conectados. Relacionados com as próprias encarnações que eles tiveram no Egito e fizeram coisas importantes relacionadas ao processo da fraternidade branca lá.
né? E assim, até para contar, né, que eu falei isso no começo, agora eu vou fazer a fofoca da minha própria pessoa, né? A minha descoberta foi essa. Eu levei anos, porque eu era uma pessoa extremamente resistente aos mestres ascensos e os raios, essa coisa. Eu era daquela que falava, eu não gosto de moda, né? Não gosto de modinha. Ai, todo mundo canaliza Saint Germain, todo mundo quer ver Saint Germain, todo mundo fala com Saint Germain e eu não vou falar. E eu falava, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não quero saber. E eu negava eles também, né? Além de negar o Egito, eu negava os mestres ascensos. Ó, que eu tomei na cabeça, né? Viu? É mais fácil aceitar que dói menos. Aí fiz todo um caminho na vida para começar a aceitar a energia dos mestres. E não, obviamente que foi, né? Tive umas experiências bem malucas assim, até entender que eu tinha uma conexão muito grande com o Serafis Bey. Apesar dele não fazer parte do meu quadro, vamos dizer assim, de chamas e de conexões, né? Quando a gente vai olhar lá o nosso raio de missão, nossos raios de apoio, o meu raio de missão é igual ao do Ronaldo, que nós somos raio violeta. Lá vai ter que engolir o Saint Germain, né? Com ela abaixo, não teve jeito. Tá na moda. Tava na moda, mas eu tava na moda, então não tinha jeito. Além de ter, né, dele ser o nosso raio 7, ser o nosso raio de missão, eu tinha uma fascinação pelo raio branco. Eu fui entender que eu tinha uma fascinação pelo raio branco e que ele era muito presente na minha vida e que ele se manifestava muito. E aí eu comecei a deixar essa energia chegar e as pessoas viam e falavam e tal. Apesar dele não fazer parte do meu raio de missão, eu fui descobrindo ao longo do tempo que era o meu raio monádico. Uma hora a gente vai falar disso, mas é o raio da origem mesmo, é um raio original do ser. E aí, quem é o Chohan do raio, né? Serafis Bey. Serafis Bey é Amenófis III, que é Osíris. E eu me lembro de uma vez que eu falando para o Ronaldo sobre isso, de que eu não tinha conexão com os deuses, não conseguia ter essa coisa, Ísis, Hathor, né? E eu falei para ela, eu vou falar para você, o único ser desse panteão inteiro que me chama atenção é Osíris. Aí ele deu risada e falou, então é Osíris, ok. E aí depois, ao longo dos estudos, eu fui descobrindo essa feliz coincidência, né, que Serafis Bey e Osíris, dentro da biografia, tecnicamente podem ter sido o mesmo ser ou fractais de um mesmo ser, né? Então fica aí um exemplo, né, da minha experiência de entender a conexão entre eles e de perceber como isso se tornou fluido depois que eu realmente aceitei essa ideia, né? Aceitei que tinha uma conexão forte com o Serafis Bey, que ele era presente nos trabalhos, e quando eu entendi que, ok, eu não preciso ser a pessoa que só vai enxergar Ísis, eu posso olhar para Osíris, eu posso me conectar com ele e isso fazer sentido para mim, né? E foi muito legal, assim, a experiência de estar no Templo de Luxor, de vivenciar uma meditação dentro do Salão da Ascensão, de me conectar com esses três fractais ao mesmo tempo, né? Unir Serafis Bey, a Amenófis III e a Osíris, no mesmo espaço físico onde a Amenófis III esteve há, sei lá, 5.000 anos atrás, é uma experiência indescritível, né? Por isso que eu achei interessante trazer e compartilhar isso com vocês, porque faz uma diferença muito grande dentro do conceito. É como se a gente internalizasse, integrasse o aprendizado que a gente faz no livro, né? Eu vejo o livro, eu leio, eu vejo isso, vejo aquilo. Mas quando você vai lá e faz esse movimento, você integra dentro de você e aí você perde a vergonha até de falar. Os outros podem achar que é loucura, mas você fala, ok, tá tudo certo. Não é, porque eu já experimentei. Aliás, falando em experiência, quem está nos assistindo aí também pode ter essa experiência. Eu nem sei dizer para vocês, porque como a gente está fazendo alguns programas gravados, porque a gente vai estar meio fora alguns dias, eu nem sei dizer para vocês exatamente que dia que esse programa está indo ao ar, mas eu sei, posso te dizer que vai antes da viagem e a gente está indo com um grupo para maio de 2024 para o Egito. É um grupo pequeno, 25 pessoas aproximadamente, mas é um grupo que vai trabalhar todos esses aspectos, né? A nossa ideia é justamente conectar essas energias. Vamos estar em Luxor e Karnak. Karnak, e dentro de Karnak nós temos a intenção de fazer alguma coisinha, uma cerimônia específica dentro lá do templo de Akhmenu, dedicado à Fraternidade Branca. Exatamente.
Dá para ter essa experiência Ainda dá também. tempo, ó. Se você quiser parar de fugir, ainda dá tempo de seguir com a gente E o nessa. aceita que dói menos, vai aqui pra gente, né? Da minha parte, a gente fechar, eu vou fechar com uma fofoca. Aquela pessoa que não acreditava na fraternidade branca, não me ligo nisso, muito menos ao Egito, hoje tem umas estatuazinhas de Osíris. Várias, gente. Várias estatuazinhas dele comigo. Não teve jeito, não consegui fugir. Mas é isso, nós vamos ficando, né, por aqui nesse episódio. Espero que você tenha conseguido compreender essas conexões e essas. Não dá pra gente falar de todas, né? São quase 90 deuses e mais não sei quantos mestres ascensos, mas fica aí um pouquinho dessa nossa experiência para compartilhar com vocês. E a gente vai ficando por aqui para próximos episódios. Vou pedir que vocês comentem aí no próprio chat do vídeo, deem dicas de assuntos que vocês queiram, né? Curte lá, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que podem querer aprender mais sobre esse tema. Ativa o sininho para receber as comunicações aí, as notificações dos novos vídeos. E aproveita para deixar o tema que você gostaria de ouvir aqui, a gente conversar e discutir, porque a gente vai fazer questão de atender aí vocês no máximo que for possível, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima. Até.